Bom dia, pessoal. Estarei dando continuidade à disciplina de projetos, certo? O professor Daniel, ele irá assumir outras disciplinas no curso de agropecuária e para fazer uma redistribuição e reorganização das cargas horárias, a gente tivemos que fazer algumas trocas, certo? Então, hoje vamos abordar um ponto que certamente o professor Daniel é, trabalhou com vocês, que é com relação ao perfil de consumidor, certo? O perfil do consumidor é algo essencial para que se venha a fazer qualquer tipo de planejamento, certo? É conhecer o seu consumidor, certo? Sobre as suas preferências, certo? E sobre aspectos que ele rejeita, principalmente sobre o que ele rejeita, certo? Às vezes é mais fácil a gente determinar aspectos negativos de um produto do que os objetivos, porque para alguns consumidores os aspectos negativos eles lhe chamam mais atenção do que os positivos, certo? Então vamos lá. Então, um fator significativo na elaboração dos projetos agrícolas é conhecer o seu consumidor, pois essa informação vai influenciar a seleção de variedades ou cultivares, certo? Para algumas culturas, nós temos uma gama de cultivares e variedades, né? Que muitas vezes fica até confuso da gente escolher, a gente fica confuso, né? E um dos fatores de se escolher a cultivar, é claro que as condições edafoclimáticas da nossa região, certo? Se aquela cultivar, ela pode ser ou não cultivada em nossa região em função do solo e do clima. Mas outro fator tão importante quanto é o consumidor, porque não adianta você ter uma variedade que é altamente produtiva, que é resistente às nossas condições climáticas, que se adapta muito bem ao nosso solo, se quando você tiver produzido aquela variedade, aquele cultivar, chegar lá na fase final, for oferecer para o consumidor e você não venha ter uma boa aceitação, certo? Então, antes de tudo, você tem que saber se aquele mercado ele vai absorver aquele produto que você deseja produzir, certo? Então, isso se faz muito importante você fazer esse estudo do perfil do consumidor, certo? Algumas práticas culturais também podem influenciar na aceitação ou não daquele produto. Por exemplo, em algumas culturas, uma das práticas culturais é o raleio. Você tirar o excesso de flor ou excesso de fruto, para que aqueles frutos que venham a ficar eles se tornem maiores, certo? Mais atrativos. Então, talvez o seu mercado consumidor seja muito exigente, o perfil do seu consumidor seja um perfil muito exigente, e você tem que fazer essa prática para você ter frutos de bom tamanho e boa qualidade, certo? De repente o seu mercado é de um nível tão exigente que, por exemplo, não aceita que o fruto, por exemplo, do tomate tenha coloração diferenciada, certo? Tenha uma parte mais avermelhada, outra parte mais clara, né? Que tenha algum tipo de queimadura do sol. Então, lá no seu manejo, você vai ter que o quê? Vai ter que procurar fazer uma boa cobertura desse fruto. Isso daí também vai influenciar lá na variedade, certo? Tem variedades de tomate que conseguem cobrir bem o fruto, e ele fica protegido da radiação solar, certo? Ou então você vai ter que adotar práticas extremas de lá quando o fruto ainda estiver pequeno, colocar num saquinho de papel, enfim. O que vai determinar a prática dessas práticas agrícolas, aliás, é a necessidade do mercado, é o perfil do teu consumidor, né? Mas é evidentemente que o perfil do consumidor ele tem que estar alinhado com o preço, certo? Porque algumas práticas que a gente vem a fazer na atividade agrícola para ter esse produto com a qualidade que o consumidor deseja, elas vão demandar mais custo, né? Ou seja, de mão de obra ou de algum insumo, certo? Então, se o mercado ele é exigente, né, o preço pago por aquele produto tem que ser elevado também. A adubação, como eu já estou cansado de dizer para vocês, pode influenciar em diversos aspectos, né? Como na doçura de um fruto, certo? Como na coloração de um fruto,
no caso de plantas ornamentais, certo? Pode influenciar no aspecto mais chamativo da planta, num crescimento mais rápido, certo? E isso pode ser influenciado pela adubação. Sistema de manejo. Este daqui é um ponto bem interessante. Para vocês terem ideia, há mais de 10 anos atrás, uma estudante de agronomia, ela foi fazer um estudo sobre o perfil do consumidor de hortaliças aqui em Teresina. E um dos pontos que ela observou lá era uma demanda por produtos orgânicos, né? Porém, o consumidor ainda não sabia muito bem o que era um produto orgânico, mas afirmava que se tivesse aquele produto ele o consumiria, né? Ou ele iria comprar aquele produto. Então veja só, há mais de 10 anos depois, aqui em Teresina já tem diversas empresas trabalhando com produtos orgânicos e está atendendo justamente aquele perfil do consumidor que foi levantado por aquela aluna. É claro que é um fato crescente, né, no Brasil todo o consumo de produtos orgânicos, mas em loco ela observou isso há mais de 10 anos atrás, né? E agora esse perfil de consumidor está sendo abordado por esses produtores, certo? Por outro tipo de produto também, outro sistema de cultivo, que é o hidropônico. Então, em Teresina também, a gente já observa uma demanda muito grande por produtos hidropônicos. Então, tem um perfil de consumidor que se adequa com aquele produto, certo? Então, é interessante também a gente conhecer o perfil do consumidor, porque muitas vezes é possível descobrir nichos de mercado que talvez fosse ignorado pelo produtor, né? De repente, eu não vou produzir isto ou não vou produzir desta forma porque não tem pessoas interessadas em consumir, né? Partindo de um preconceito, né? De um preceito. Mas, ao se fazer um estudo do perfil do consumidor, você pode de fato dizer, olha, este produto ele tem uma demanda, este produto não tem demanda, certo? Por isso da importância desse estudo do perfil do consumidor. É algo tão importante que a gente vai estar fazendo isso, desenvolvendo isso na nossa disciplina, certo? Na segunda semana, que é a semana de atividade, certo? Eu vou estar passando para vocês um formulário, vocês vão se dividir em duplas, certo? Eu vou passar as instruções na próxima semana, mas desde já digo que a gente vai trabalhar muito com duplas, certo? E escolham bem os parceiros de vocês, porque a gente vai permanecer com essas duplas até o final do semestre para nossas 3 disciplinas, certo? Época do plantio, certo? Alguns produtos eles são demandados em algumas épocas específicas do ano em função de algumas datas específicas, por exemplo, Semana Santa, Natal e tal. Então, de repente, quando você chega para o seu consumidor e pergunta este produto, você consome ele com qual frequência? Muitas pessoas vão dizer, olha, eu consumo mensalmente, eu consumo semanalmente, porém, né, nesta data, eu não abro mão desse produto, né? Na Semana Santa nós temos diversos produtos regionais que são bem característicos e que alguns consumidores não abrem mão desses produtos. Então é sempre interessante se ter uma boa disponibilidade desses produtos. Assim como escalonamento, né? Porque você sabendo a frequência de consumo e sabendo o período de colheita daquele fruto, daquela hortaliça, enfim, você consegue fazer um escalonamento de forma que você consegue oferecer para o seu consumidor a quantidade de produto, né, alinhado com a frequência de consumo dele, certo? Motivação dos mercados consumidores. Isso é muito importante, né? Saber por que a pessoa compra aquele determinado produto, né? Vamos pegar aqui novamente o exemplo do orgânico. Você chega para uma pessoa, vai fazer o questionamento para ela. Você consome produto convencional ou orgânico, né? A pessoa vai e responde que vai consumir um produto orgânico. Aí você tem que saber por que ela quer consumir aquele produto orgânico, certo? Porque ela vai lhe dar
palavras-chave, vai lhe dar informações que vai fazer com que você conquiste outras pessoas que pensam da mesma forma que ela. Por exemplo, a pessoa vai dizer, ó, eu gosto de comprar orgânico por uma questão de